Muito obrigado, Roberto, pelo comentário. Ele fez um pedido aqui, ele está dizendo que não localizou no meu canal algo sobre importação de arquivos zipados, porque ele trabalha utilizando diretórios compartilhados com limite de espaço para salvar os relatórios. Principalmente com arquivos do tipo CSV, que tem uma alta taxa de compactação. Esse pedido que ele está me fazendo não é a primeira vez que eu recebo. Até tem como abrir arquivos zip e consumir, mas tem alguns gaps, você tem que usar a gateway personal lá na web, isso não é legal. Eu vou propor aqui nós mudarmos um pouco, nós convertermos nossos arquivos CSV para arquivos Parquet. Eu vou mostrar na prática por que é tão bom e quais os benefícios que isso traz, muito mais do que você ter que zipar os arquivos. Beleza? Se você já gostou da ideia, não se esquece, hein? Se inscreve aqui no canal e clica ali no sininho, ativando todas as notificações. Então, vamos aqui para o meu computador. Eu preparei aqui, deixa eu abrir um diretório, onde eu coloquei alguns arquivos em CSV para nós analisarmos. Ok? Então, estou aqui nesse sample dataset CSV, tá? Então, tenho 3 arquivos, pode ver que eu tenho aqui tamanho iguais, né? Eu gerei esses arquivos. Deixa eu só passar o mouse aqui e ver quanto que tá dando de tamanho, ó, espaço em disco, 1,08 GB, tá? E eu transformei esses arquivos em Parquet também. Eles estão nessa outra pasta, os mesmos dados. Deixa eu ver o tamanho disso em disco. 282 megas, ok? Uma redução absurda. Vamos ver como isso se comporta dentro do Power BI. Eu vou aqui, vou copiar o endereço dessa pasta aqui, né? Mostrar mais opções. Vou copiar aqui em cima, né? Ctrl C. Eu poderia pegar aqui por fora, né? Botão direito, copiar como caminho, dá na mesma. E vou criar aqui com vocês um novo arquivo do Power BI Desktop. Nós vamos ingerir os dois tipos dos dados aqui. Vamos direto para o Power Query. Como os dados aqui que eu estou lendo estão em inglês, eu já vou mudar uma coisinha antes aqui em File, Options e Settings. Vem aqui em Options. Eu vou mudar aqui em Regional Settings a do arquivo. Então vou procurar aqui. Muito bem. Vamos voltar para o Power Query. Vou criar aqui um parâmetro, novo parâmetro. Vou chamar de folder. Ele é do tipo texto e vou colar o endereço da minha pasta aqui. Vou dar um OK. E agora eu vou criar uma nova consulta. Rapidinho aqui. E vou fazer assim, ó. Folder.files. E vou passar o meu parâmetro folder. Com isso já acessei a minha pasta. O que me interessa está na coluna Content. Então eu vou aplicar aqui um FX e vou fazer assim, ó. Content apenas. Ok? Eu tenho uma lista agora. E agora eu vou apertar FX. E aqui eu vou transformar essa lista lendo como CSV. Então, list transform. Eu vou apertar Ctrl Shift mais aqui no teclado para aumentar o código para todo mundo ver. Não é a parte importante do vídeo, tá? Ainda. List transform nessa etapa onde quero extrair o CSV document de cada uma daquelas tabelas. E aqui eu já vou passar um parâmetro porque eu já conheço os arquivos CSV que tem lá. Então, vou passar delimiter é igual ponto e vírgula. E como todo arquivo de CSV, ele não vem com os cabeçalhos promovidos. Eu já vou fazer isso agora. Table promote headers.
envolvo aqui e falta um carinha aqui. Falta o último. Ok? Então agora eu tenho as minhas 3 tabelas aqui. Agora eu vou clicar em FX e vou fazer um table combine desse carinha aqui. Certo? Já tenho aqui as minhas tabelas combinadas, ok? Agora eu preciso tipar os dados, todos vêm como texto. Então esse aqui é um datetime. Esses que são texto eu vou deixar mesmo, aqui unidades produzidas, whole number. Aqui unit cost eu vou colocar como fixed decimal number e aqui também, que são valores monetários. Ok? Por isso que eu configurei lá como americano já para vir certinho aqui. Tá? E eu vou chamar esse carinha aqui de data, de dados. Agora, antes de eu fechar e aplicar, vocês viram que tem algumas questões, né? Sempre que a gente trabalha com CSV, preciso promover os cabeçalhos, obrigatoriamente tenho que passar tipando todas as colunas, porque todas vêm como texto, e principalmente, os arquivos CSV, eles não são comprimidos, eles são brutos. Tá? A compressão acontece toda aqui com o motor do Vertpack, a hora que a gente carregar. Eu vou chamar o relógio aqui do Windows e quero cronometrar a hora que ele termina de carregar. Obviamente que eu vou acelerar o vídeo para vocês não ficarem assistindo um relógio, tá ok? Então, eu vou close and apply e vou pegar o relógio rapidinho aqui. Começou junto. Ok, terminou com 3:14. Ok, eu vou até marcar isso aqui no Notepad. Foi 03:14. Ok, um CSV no desktop. Muito bem. Vou já resetar. O que eu vou fazer agora, né? Eu vou salvar aqui na minha pasta em algum lugar. Eu já criei, na verdade, uma pastinha em PBI Projects. Vou salvar como PBIP. Se vocês não viram o vídeo do PBIP ainda, aqui na descrição. Vou chamar ele com um nome bem sugestivo. Vou colocar em maiúsculo aqui, CSV. E vou salvar aqui. Ok, agora eu vou tirar a minha carinha da frente. Vou publicar aqui em CSV versus Parquet, um workspace que eu já deixei pronto. Ele vai publicar. Cadê a janela da publicação? Não subiu ainda? Agora sim. Então estou publicando lá no workspace. Terminando. A gente vai criar o mesmo... vamos fazer a mesma gestão, só que com os arquivos do Parquet. São 15 milhões de linhas. Muito bem. Vou fechar aqui. Eu vou salvar uma cópia só porque a gente já está aqui, tá? Então vou salvar como em PBI Projects e está como PBIP e eu vou chamar aqui de Parquet. Vou dar um save e eu vou trocar a base lá no Power Query. Volto aqui para o Power Query. Então aqui, ó, eu vou trocar de CSV que eu já tinha deixado pronto o endereço Parquet. Obviamente que vai quebrar aqui. Vamos vir em Source. Até aqui é igual. Aqui muda, tá? Não é um csv.document. É um Parquet.document. E aqui é tão legal que eu não preciso de toda essa sintaxe aqui. O Parquet, além da compactação que vocês vão ver que ele é muito bom,
ele já consegue trazer tipos de colunas, nomes de colunas, ele tem um metadados. Então, ó, parquet.document. Se eu clicar aqui, ó, já tenho minhas tabelinhas praticamente formatadas, ó, já está com valor numérico à direita, tá? Então, custom 3, ó, eu só combinei, já está formatado, só a data aqui que não. Posso até deixar assim, é a mesma tabela. É melhor colocar como valor monetário, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Reloginho aqui, vamos fechar e aplicar e disparar o relógio. Ok. 2,25 e 80. 2,25. Opa. Já reduzimos bastante aqui, né? Então, 2,25. Se a gente olhar isso aqui no relógio, deixa eu fechar aqui o cronômetro. Fazer a conta aqui, ó. 2 minutos são 120 segundos, mais 25, 145, menos 3 minutos é 3 vezes 6, 180, com mais 14 é 194. Então, 145 menos 194 dividido por 194. Uma redução de 25% no tempo de atualização aqui na minha máquina. A gente vai testar isso na web também, tá? Então, menos 25%. De espaço foi menos 75%, tá? Eu fiz a conta rápida na cabeça e escrevi lá no artigo também. Então aqui eu vou salvar agora, né? Vou salvar já como Parquet e vou publicar também lá para a web. Vou publicar no mesmo workspace. Já foi ou ainda não? Tá pensando. Agora sim. Enquanto vai publicando, vamos ver uma coisa aqui. Não é aqui, é aqui. Que eu quero ver com vocês. Então eu tenho os dois projetinhos aqui, né? Tem o CSV. Vamos ver o espaço do tamanho em disco desse cara. Propriedades 221 megas, o CSV. E o Parquet deve ser igual. Por quê? O Power BI faz a compactação dos arquivos. Então, a vantagem de usar o Parquet contra o CSV é aqui no disco, nos dados, antes de nós obtermos os dados, né? Aqui, mais uma vez, 1.8 GB e aqui 220 e poucos megas, tá? Então, depois que passa pelo Power BI, ele consegue comprimir. Mas aqui, enquanto em disco, o CSV ele fica descompactado. Vamos ver se já terminou de publicar lá. Ok. Vou puxar aqui o workspace que eu já deixei aberto. Não deixei aberto. Entrar na minha conta. Vamos lá no workspace CSV versus Parquet. Tá? Vou aqui só confirmar as credenciais. Em Settings. Aqui em Gateway. Já tinha pré-adicionado, então tá aqui em CSV Files. Vou aplicar. Vou voltar para cá e já vou disparar a atualização dele aqui. Porque vai demorar. Na minha máquina é um tempo, né? Aqui na cloud é outra coisa. Agora eu vou fazer no Parquet. Tá lendo aqui, eu já tenho esse gateway configurado. Parquet e vou aplicar. Beleza. Agora o que tá rolando nesse momento? Estou atualizando o modelo semântico do CSV. E a gente vai ver quanto tempo que ele demorou aqui. E depois a gente roda do Parquet, beleza?
E aí eu vou cortar o vídeo agora e a gente volta assim que terminar os dois. Beleza? Pessoal, acabou aqui. Demorou um pouquinho. Tem aqui, ó, Refresh History. Posso clicar aqui em Show. Então, ó, o CSV deu 8 minutos e 37, tá? Agora do Parquet deu 6 minutos e 22, tá? De duração. Eu fiz a conta aqui rapidinho. Então, só para mostrar para vocês, ó. Então, 382 segundos, 8 aqui vezes 60, mais 37, dá 73, eu tirei 1, então aqui dá 26%, praticamente a mesma proporção que na minha máquina, é que durou mais aqui. Então, a gente reduz em 26% aproximadamente, 25 a 26, a duração durante a atualização. Imagina você que tem Fabric e você consegue reduzir 25% do seu tempo de atualização dos seus dados. Isso é dinheiro. Ainda mais no storage. Se você ingerir esses arquivos lá no Fabric diretamente, você vai pagar muito menos de storage. Então a gente tem um ganho absurdo no armazenamento e um ganho menor, porém um ganho expressivo, 25%, na atualização dos dados. É uma redução legal. Aí você vai me perguntar, pô, Alice, mas legal, né? Mas como que eu transformo o CSV para Parquet? Legal, eu sabia que havia essa pergunta, então deixa eu fechar tudo aqui. Eu estava escrevendo aqui esse artigo não está publicado ainda, tá? Ele está em rascunho aqui, ó, rascunho salvo. Então aumentando a performance, então também está aqui no link. Convido você a conferi-lo lá no LinkedIn, deixa seu comentário, isso ajuda bastante, esse conteúdo é rico para que chegue aos seus amigos, tá? Então tem aqui a proposta de solução, tudo isso que eu estou mostrando para você, que eu gravei, eu escrevi também. Então tem um estudo de caso aqui com os tamanhos, os percentuais, ó, colei aqui o print, né, do que estava lá no Power BI Serviço. Temos a redução aqui e agora vem a parte legal, desenvolvimento, né? Pensando desse problema, como que a gente transforma, né, o CSV para Parquet? Não é simplesmente só trocar a extensão do arquivo, né? Então, beleza, pessoal. Eu criei um app. Acho que é o primeiro app público que eu disponibilizo e justamente para fazer isso, tá? E a carinha dele é esse aqui, bem simples, tá? CSV to Parquet por mim. Então, vou mostrar na prática, isso aqui é gratuito, tá? Todos os links, tudo que eu estiver falando aqui vai estar na descrição, tá bom? Então aqui, ó, lá no meu GitHub você vai chegar nesse repositório que ainda está trancado, só eu tenho acesso, mas eu vou liberar assim que liberar o vídeo, obviamente. E logo de cara tem um readme, né? Então aqui eu tenho para que ele serve, né? Vou colocar o link do YouTube, do vídeo do YouTube que eu tô gravando agora, ó. Eu também vou colocar aqui o artigo do LinkedIn e tem 3 modos, tá? Esse aplicativo. Um é um app mesmo, um portable, você vai só baixar e rodar ele. Eu vou mostrar aqui na prática. Também tem o modo CLI, né? Que é usado você pode colocar em batch, ou também no Windows Scheduled Tasks, ou também um script Python. Release, você só vem aqui, clica aqui, tem aqui os modos e você escolhe o que você quer baixar, tá? O app, o CLI ou o script. Eu vou mostrar os 3 funcionando na prática, tá bom? Bom, eu vou começar pelo último, tá? Que é o script, que é onde de fato faz a conversão dos arquivos, tá? Então eu vou pegar aqui, não preciso mais de você agora, Power BI, vou salvar, vou fechar você, tá? Vou abrir aqui o meu VS Code, tá? Eu não uso VS Code assim branquinho, tá? Que é para gravar o vídeo e ficar melhor. E ele tá aqui, ó, CSV to Parquet by Script. Se você for baixar o script é porque você já sabe o que tá fazendo, você já
conhece Python, você vai inclusive alterar isso aqui e eu torço para que você faça isso, tá? Então aqui eu tenho algumas bibliotecas, eu deixei comentado aqui os caras, as bibliotecas que você vai precisar se você não tem, tá? O Pandas e o PyError, tá? O OS já vem quando você instala o Python por padrão, tá? Então aqui você coloca qual é o diretório que você... Como que funciona? Você vai especificar uma pasta de entrada, onde tem os arquivos CSV, e uma pasta de saída, tá? E aqui a extensão está em CSV, funciona para arquivos TXT também, tá bom? E aqui ele cria o relatório, se não, a pasta se não existe e tal, enfim. E ele está rodando na mesma pasta que as pastas de entrada e saída. Se você reparar aqui, ó, essa aqui é minha pastinha de entrada, essa aqui é minha pastinha de saída, tá? Então eu vou abrir aqui, ó, pode ver que tem os CSVs ali e os parquês aqui. Eu vou apagar esses parquês para demonstrar na prática, tá? Ele rodando. Tá demorando até para apagar, né? Apagou. Ah, é que ele tá tentando abrir aqui a amostra, tá? Então, voltando aqui pro meu script, simplesmente venho aqui e run. Eu já deixei configurado, obviamente, e é muito rápido esse processo, tá? Ele tá querendo abrir os Parquet Viewer. Não quero ver os arquivos agora. Já foi, ó, os 3 arquivos aqui novamente, tá? Então, esse arquivinho é o que foi compilado para os outros 2, tá? Vamos rodar o app? O app é bem legal, né? Então, vamos aqui. Você vai baixar um arquivo executável. Esse arquivinho aqui, ó, CSV to Parquet app. Legal? Então, vou clicar nele direto, ele vai abrir uma interface gráfica. Você não precisa instalar o Python, nada, as dependências, ele já tem tudo aqui dentro, tá? Então aqui você vem, browse, você vai buscar sua pasta, onde tem os arquivos CSV, cadê você? CSV de Parquet, CSV, tá? Então quero selecionar essa pasta. Eu vou pegar aqui, vou deixar minha pasta de saída vazia, tá? Então vou excluir esses caras, Shift Del aqui. Será que consigo deixar os 2 na tela? Consigo, né? Vou deixar aqui. E aqui eu vou pegar a saída, minha pasta de saída, selecionar pasta. E aqui você configura, né, qual é a extensão do arquivo, CSV ou TXT, ok? O mais comum é CSV. O ICOND, o mais comum é o TF8, mas tem os mais usados aqui. E se não tem um aqui, você pode clicar aqui em Order e escrever aqui ainda o seu encode. Encode é como que o Python, o Pandas no caso, vai interpretar o seu CSV, se ele tem acentuação ou não. E os que têm acentuação geralmente não, são Latin 1. Alguns datasets do governo geralmente usam esse CP 1252. Mas a grande maioria usa o TF8. Separador que você escolhe se quer ponto e vírgula, vírgula, o pipe, tabulamento, né? Que seria o alinhamento ali das colunas, ou espaço, ou se tiver o outro aqui ainda você pode escolher, tá? Aqui o header tá em 0, ou seja, a primeira linha do documento CSV é o meu cabeçalho. Tem alguns que não tem, então você pode colocar nenhum, se não tiver, tá? E aqui, por exemplo, o seu cabeçalho está na primeira linha, o 1, na verdade, é a segunda linha, assim, se não, você pode especificar outro, beleza? Eu vou deixar aqui 0, então, tocar minhas pastas, entrada e saída, eu vou apertar Start Conversion.
E os arquivos já começaram a aparecer aqui. Conversão completada. 2024 vai aparecer aqui. Já apareceu, o OneDrive ali dá uma bloqueada. Então você pode fechar. Então se você tem um trabalho pontual para converter, esse programinha dá bastante... dá conta do recado. Beleza? Vou apagar aqui de novo, que agora eu vou mostrar o CLI, a última forma. E ela é bem legal para nós. Será que eu fechei a pasta? Nível acima aqui, volto em exe. E deixa eu pegar aqui no Redmi alguns exemplos de como a gente pode usá-lo. Voltei muito. Deixa aqui no repositório. Então aqui, ó, mostramos o app. O CLI, ele é um arquivo executável, tá? Então a gente pode usar ele nas tarefas agendadas do Windows. Isso é bem legal. Se você já tiver algum repositório, um diretório onde você faz sempre essa substituição, você pode usar para isso. Até coloquei um exemplo aqui, tá? Então vamos fazer aqui juntos. Então você pode pesquisar aí no Windows, né, agendador de tarefas ou agendador, que ele vai cair nessa tela aqui, tá? E aqui nós podemos vir aqui em criar tarefa básica. Vai abrir uma janelinha para a gente configurar, tá? Eu vou chamar aqui CSV to Parquet. Você dá o nome e a descrição que você quiser. E dá um avançar aqui. Quando você deseja que a tarefa seja iniciada, aí você pode programar aqui, vou deixar aqui como diariamente, tá? Aqui, coloco os horários que eu quero que execute, um dia eu vou dar um avançar. Iniciar, qual tarefa deverá ser executada? Eu vou dar um avançar, iniciar um programa, tá? E aqui eu vou procurar o meu arquivo, exe.cli, que está aqui em documentos. Git, você coloca na pasta que for melhor para você, tá? CSV de Parquet, exe, e aí é o CLI. Até o ícone é diferente, tá? Ele tem um disquetinho preto ali. Vou abrir. E aqui eu consigo colocar parâmetros opcionais. Quais são esses parâmetros? Por isso que esse programinha é versátil. Você pode fazer várias tarefas agendadas. Então, voltando aqui, ó, esse aqui são as opções. Então, tracinho I, o que é? É o meu diretório onde está o CSV. Meu tracinho O é o output, então tá aqui. Qual é a extensão? .csv. Qual é o encoding? Um TF8. E qual é o separador? Ponto e vírgula, e o header está na linha 0. Exatamente o que a interface gráfica faz. Então vou até copiar esse carinha aqui do jeito que está. Vamos voltar lá para tarefas de agendamento do Windows e vou colar aqui. E vou dar um avançar. Tá? E vou concluir aqui. Beleza? Vou pegar aqui a minha pastinha e vou deixar ao lado mais uma vez para a gente ver os arquivos chegando. Aqui em Parquet não tem ninguém. Ok? E vou... Ó, ela tá aqui. Eu vou executar ela. Executar. E ela vai estar executando. Apareceu uma janelinha preta aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo puxar para o lado. Vamos lá. Vamos aguardar. Ah, começou. Começou. Aí já foi. Vai fazer o último agora, ele vai completar e vai fechar. Completado, fechou. Os 3 arquivos aqui. E isso aqui vai acontecer automaticamente, tá? Você pode agendar para fazer isso, tá?
para agenda para fazer isso. Vou fechar aqui o agendador do Windows, porque também dá para a gente colocar isso num arquivinho BAT, tá? Então, como que é isso? Até lá no repositório você pode baixar um exemplo, tá? Que é esse arquivinho aqui, ó, csv.parquet.bat. Vou clicar com o botão direito aqui, ó, e vou editar no bloco de notas. Ou seja, é um textinho, ó. Então, nada mais é do que eu estou fazendo, abrindo a pasta onde está o meu arquivo exe e passo os mesmos parâmetros. Para que serve isso? Para você executar manualmente, tá? Então aqui, ó, vou apagar novamente esse cara. Vou puxar aqui para o lado. Na verdade, eu deveria dar para duplicar. Dá, muito bem. Então aqui eu vou ir para um nível acima. E vou clicar no meu ponto BAT. E vamos ver acontecer a saída dos dados aqui. Então tá rodando, tá? Tá rodando. Olha lá, começaram a chegar os arquivos. Então você tem N formas de fazer essa transformação e pode automatizar isso com pipeline, YAML, enfim. É Python, tá? Então, fechou, já era. Então você pode rodar manualmente, agendando, enfim, com uma interface gráfica, fica a gosto do cliente aí. E aí, obter os dados lá no Power BI é a mesma coisa, tá bom? Ou qual seja a ferramenta que você quer usar, beleza? Mais uma vez, todos os links estarão aqui na descrição. E muito importante, deixa nos comentários o seu feedback, tanto aqui nesse vídeo, como lá no artigo no LinkedIn. Vamos crescer a nossa comunidade e espero que vocês gostem e usem. E me deixe o feedback se encontrarem algum bug, pode reportar, é para isso que serve a comunidade. Beleza? Um forte abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Até mais.